é para a glória do Eterno. Bom, vamos começar aqui. A história contada nos céus ela é dividida em 3 volumes, em 3 capítulos, né? Sendo que cada um desses dos signos eles são apresentados até de uma forma atemporal. E o primeiro volume da história celeste nos apresentam a primeira vinda de Cristo. E ele vai apresentar as constelações de Virgem. O primeiro volume apresenta Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. Eu vou começar aqui falando, pela ordem, falando aqui sobre a constelação de Virgem. Tanto as escrituras sagradas quanto, apenas um breve resumo, né? Tanto as escrituras sagradas quanto a história nos céus se iniciam com a promessa da vinda do Salvador ao mundo. A saber que ele nasceria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né? Lembra da palavra lá em Gênesis 3, versículo 15? Então o ponto de partida para o entendimento fica muito claro. Qual dentre os 12 principais signos do zodíaco se refere a uma mulher? Apenas um deles, o signo de Virgem, que de fato aponta para a promessa do Redentor. E na constelação de Virgem temos a figura de uma mulher com uma espiga de trigo em uma mão e um ramo na outra, que significa a promessa e a vinda do Messias, por meio de uma virgem. Apresenta o Messias, o Filho de Deus encarnado, a semente da mulher que veio pisar na cabeça da serpente. A mensagem transmitida pela constelação de Virgem é da santa semente messiânica prometida por Deus em Gênesis 3,15, sendo carregada, sendo gerada por uma virgem que dará luz ao Salvador, como relatado em Isaías 7,14, o qual esmagaria a cabeça da serpente. É importante enfatizar que cada uma das 12 constelações principais do zodíaco possuem 3 constelações menores, que são essas daqui, que são chamadas de decanatos ou constelações adjacentes. E elas estão associadas à constelação principal. E no signo de Virgem e em seus decanatos, nós temos a pessoa do Salvador, desde seu nascimento de uma virgem, passando por sua infância, né, está relacionada à constelação de Coma, depois na idade adulta, quando manifesta sua dupla natureza, divina, humana, sendo rejeitado e morto, representado pela constelação Centauros, e terminando com a sua ressurreição e vinda para ceifar a seara da terra, tornando-se assim o eterno pastor de seu rebanho, representado pela constelação de Bootes, que significa o ceifeiro. Sem contar que a própria constelação de Virgem ela também está associada até com o próprio Apocalipse 12, mas já de uma forma atemporal, mas isso nós podemos ver com detalhes nos estudos específicos que eu também comento sobre essa questão. Ainda no primeiro capítulo, agora nós vemos o que? A constelação de Libra, com os seus decanatos. Na constelação de Libra, nós temos a figura de uma balança de pesar com um prato para cima e outro para baixo, que significa o quê? O preço a ser pago pelo Messias para o resgate da humanidade. Deus ele coloca na balança todas as nossas atitudes, porque seremos julgados pela sua palavra. E essa constelação ela apresenta o Cristo, o Messias Redentor, que pagou o alto preço pela nossa redenção e resgate. E, de fato, quando decodificamos o signo de Libra e em seus decanatos, né, conectando as peças, vemos a justiça eterna de Deus se impondo sobre todas as criaturas e a incapacidade do homem em obter a sua própria redenção por causa de seu pecado, representado, né, pela constelação de Libra. Para que a redenção seja realizada, um alto preço deve ser pago pelo Salvador. A saber, entregar a sua própria vida como uma vítima inocente, que é representada pela constelação Lupus, né?
sendo esse sacrifício oferecido aonde? Na cruz do Calvário, também representado aqui pela constelação Crux, que é o próprio Cruzeiro do Sul, constelação muito conhecida, onde nós podemos identificá-la facilmente no céu, onde representa a própria mensagem da cruz, o significado e a importância dessa mensagem. E logo na sequência, nós temos a recompensa, ou seja, a coroa reservada para aquele que pagou tamanho preço por nossa redenção, representada aí pela constelação Corona Borealis, que é a própria coroa, o grande prêmio que Cristo recebeu. Pessoal, este é o Evangelho nos céus, segundo a constelação, o signo de Libra. O próximo aqui que eu apresento para vocês, rapidamente, lembrando, apenas um resumo, nós vemos aqui o signo de Escorpião. Escorpião e seus decanatos, ou seja, as suas estrelas e constelações adjacentes, que são elas, Serpente, Ofilco, ou Serpentário, e a constelação de Hércules. E quando nós decodificamos essas constelações, suas figuras e posicionamento no planisfério celeste, isso mostra a cena de um escorpião sendo pisado com sua cauda prestes a ferir o calcanhar do homem. O que significa a batalha mortal do Messias contra o adversário. E a constelação do escorpião apresenta Cristo, o servo sofredor, que enfrentou o conflito mortal contra o inimigo para nos salvar. A constelação de Escorpião significa claramente o conflito do Redentor, do nosso Redentor. Agora, a próxima constelação, terminando aqui a primeira parte da história celestial, o primeiro capítulo, podemos ver no planisfério celeste, agora a constelação de Sagitário, com destaque a constelação de Sagitário e seus decanatos, quais são eles? Lira, Ara e a constelação de Draco, que, em resumo, apresenta a figura de um centauro, na natureza dupla, pronto a desferir a sua flecha no coração de quem? Do escorpião, que está logo aqui ao lado, que significa a vitória do Messias sobre a morte e o louvor para o Messias. Apresenta o Cristo Messias conquistador, o nosso Salvador, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Glórias a Ele, glórias ao Eterno, glórias ao seu Filho, Jesus Cristo. Agora nós temos aqui, pessoal, a partir da próxima constelação aqui, que é Capricórnio, começamos aqui a segunda parte da história celeste, que é praticamente o nascimento da igreja, a história da igreja. A igreja, pelas escrituras, nós entendemos que é o corpo de Cristo. A própria palavra igreja significa, no original grego, a palavra eclésia, que tem um significado de assembleia, reunião de pessoas que são chamadas para fora do pecado. A igreja, a noiva de Cristo, ela é formada pelos eleitos, pelas pessoas que foram predestinadas a nascer na matriz biológica humana para fazer o teste de carne e sangue. E são aqueles que fizeram a escolha correta, que creram e obedeceram ao chamado do Evangelho, crendo na morte e na ressurreição do Messias, reconhecendo que nós, pelos nossos pecados, somos culpados pela morte do Messias. E agora, como pecadores arrependidos, aproveitando a única chance que temos para a salvação, somos enxertados na videira, que é Cristo, e fazemos parte deste corpo como pedras vivas que formam o templo de Deus. E nós podemos ver aqui no planisfério celeste, com destaque a constelação de Capricórnio e seus decanatos. Quais são os seus decanatos? A constelação de Ságita, que significa flecha, a constelação de Áquila, que significa águia, e Delfinos, que significa golfinho. E, resumidamente, onde podemos identificar até um bode morrendo
com sua parte traseira sendo a cauda de um peixe vigoroso. E podemos codificar essa constelação e entender que ela significa a morte sacrificial do Messias, gerando nova vida para o seu povo, para a igreja. Apresenta Cristo, o sacrifício pelos pecados, que se fez pecado por nós no madeiro, na cruz do Calvário. A próxima constelação aqui é a constelação de Aquário. Aqui temos no planisfério celeste, com destaque para a constelação de Aquário, que significa o derramamento do Espírito Santo, junto com seus decanatos, as constelações adjacentes. É bom sempre a gente relembrar disso, sempre tem a constelação principal e os seus decanatos, isso a gente sempre vai tá falando. E quais são essas constelações? Constelação de Piscis Austrinos, que significa o peixe austral, constelação de Pégasus, que é o cavalo alado, e a constelação de Signos, que significa o cisne, onde, em seu resumindo essa constelação, temos a figura de um homem derramando água de uma grande urna sobre um peixe. E, decodificando isso, significa o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Apresenta Cristo, que é a água viva, que derramou a promessa do Espírito Santo sobre a sua igreja, como selo e penhor da salvação. Nós fomos comprados e selados para voltarmos à nossa pátria celestial. A próxima constelação, a constelação de Peixes, aqui podemos ver no planisfério celeste a constelação de Peixes e seus decanatos, que é a The Band, que significa as faixas. Temos a constelação de Andrômeda, que é uma mulher acorrentada, e a constelação de Céfios, que é o rei coroado. E este signo, ele apresenta a figura de dois peixes nadando em direções diferentes, com suas caudas presas a uma faixa. Isso significa a multiplicação dos filhos de Deus e oposição do adversário. Apresenta Cristo, o libertador e salvador, que liberta sua igreja das amarras do inimigo. E, resumidamente falando, essa figura de Andrômeda, uma constelação que é decanato de peixes, de acordo com as mitologias antigas, Andrômeda, inocente e desamparada, foi acorrentada a um rochedo na praia. Olha o que os antigos entendiam, e oferecida como sacrifício a um monstro marinho. E é interessante que mitologias antigas, mesmo de uma forma deturpada, sempre procuraram imitar algo que é padrão. Ou seja, Satanás sempre buscou tentar imitar e corromper aos padrões do eterno. E podemos ver nesse relato mitológico alguma correspondência e conexão com o significado dessa constelação, porque a igreja, o pequeno e inocente rebanho de Cristo, tem sido implacavelmente perseguida pelo dragão, que é figura de Satanás. E em Andrômeda, temos a imagem da igreja em cadeias e aflições, onde os filhos de Deus estão limitados pelo adversário, representado pelas faixas. E depois Céfios, que representa o rei que virá, quebra os grilhões que prendem a igreja. Lembrando sempre que, novamente, que a igreja é formada por pessoas. Igrejas são pessoas no contexto das Escrituras. A próxima constelação aqui é a constelação de Áries e os seus decanatos. Desculpa, voltando aqui. Já na constelação de Áries e seus decanatos, que é Cetus, significa o monstro marinho, o grande inimigo subjugado. Temos Perseus, que é o guerreiro que tipifica os redimidos sendo libertos do seu cativeiro. E a constelação de Cassiopeia, nós temos a mulher entronizada, representando também a igreja livre, se preparando para o seu noivo, Cristo. E temos codificado a figura de um carneiro,
com a pata, interessante, libertando os peixes do grande monstro marinho que tipifica o próprio Satanás. Significa a libertação e a preparação da igreja, dos salvos, dos eleitos de Deus, aqueles que venceram em obediência à palavra de Deus, para reinar com Cristo nas regiões celestes, no novo céu e na nova terra. Apresenta Cristo, o Cordeiro exaltado, o único digno de tomar o livro e abrir os selos. A próxima constelação aqui que apresenta a constelação de Touro, que fala sobre o Messias vindo julgar a terra. Agora, a partir da constelação de Touro, começa o terceiro e último volume da história celeste, que aponta para a segunda vinda de Cristo, para o grande juízo final. E a constelação de Touro e seus decanatos, quais são os decanatos de Touro? Órion, que significa o grande caçador, Erídanos, o rio do juiz, Auriga, que é o pastor. E este signo nos apresenta um forte touro, avançando com muita fúria e poder. Significa o retorno poderoso do Messias como juiz de toda a terra. Apresenta esse significado de Cristo, o juiz que vem para julgar a terra. E isso é algo maravilhoso quando conseguimos entender isso. A próxima constelação, a constelação de Gêmeos. Gêmeos temos duas figuras humanas abraçadas em uma atitude de afeição e unidade, na mesma disposição mental e no mesmo entendimento. Ela significa o Messias reinando com a sua igreja, com a sua noiva. Apresenta Cristo, grande rei, que virá resgatar, buscar a sua igreja, sua noiva, sobre toda a terra. E podemos ver seus decanatos, que é Lepus, que significa lebre, Canis maior, cão maior, e Canos menor, que é o cão maior. E significa o Messias reinando novamente com a sua igreja. Novamente, no caso, eu repetindo aqui a informação. E temos aqui a constelação de Câncer. Na constelação de Câncer, temos a figura de um caranguejo com as suas garras prontas para segurar algo. Interessante que a igreja é levada com segurança ao seu lar de descanso, o seu descanso eterno pelo Messias, e essa constelação ela apresenta Cristo, o protetor, que levará os escolhidos para as mansões celestiais em nova terra, em novos céus. Temos os seus decanatos, que é a Ursa Maior, Ursa Menor, a constelação Argo, que é o navio, que significa os peregrinos chegando em segurança ao lar celestial, ao novo céu e à nova terra. Interessante que essa constelação de Argo, na mitologia antiga, foi a embarcação construída até com a ajuda de uma deusa. O nome Argo foi até usado, não sei se o irmão Ednardo lembra, se outros irmãos lembram, foi usado até em uma série de desenho dos anos 80, eu acompanhei isso, chamada de Patrulha Estrelar, para nomear o cruzador espacial Argo que eles usavam. E aqui, finalizando a história celeste, temos o último, a 12ª constelação, que é a constelação do Zodíaco, que é o signo de Leão, onde nós temos a figura de um leão em atitude de ataque sobre uma grande serpente. Significa o triunfo completo do Messias, o julgamento final sobre o inimigo. Apresenta Cristo, o leão da tribo de Judá, que virá para destruir todos os seus inimigos. E temos, dentro do signo de Leão, temos os seus decanados, as constelações de Hidra, que é a serpente fugitiva, a antiga serpente abatida. Temos a constelação de Cráter, que significa a taça da ira divina derramada sobre os adversários. E temos a constelação de Corvos, o corvo devorando as carcaças dos inimigos de Deus. É interessante que todos esses nomes das constelações foi Deus que colocou.
E quando a gente vê no original, tanto no hebraico, no grego, em línguas árabes, todos eles têm o significado celestial e se conectam com uma harmonia muito profunda. Irmão Ednardo, o irmão gostaria de comentar alguma coisa para nós entrarmos na reta final? Sim, meu irmão, perfeito. E eu creio que aqueles que estão acompanhando até aqui devem estar, assim, talvez estarrecidos, como é magnífico toda a criação, tudo aquilo que o Eterno ele nos traz de conhecimento. E muitos devem estar se perguntando por que disso ter sido ocultado de nós durante tantos anos. Mas louvamos ao Eterno por estar trazendo esse conhecimento para nós. E eu gostaria até de não comentar muita coisa dentro disso aí ainda e deixar para o final, porque eu separei aqui algumas coisas para falar, mas eu gostaria que você desse sequência aí, meu irmão. Pode ficar à vontade, aí depois, no final, eu complemento tudo, fechando. Amém. Muito obrigado, meu irmão Ednardo. Muito obrigado, meu irmão Ednardo, e todos os irmãos e irmãs ouvintes. Acredito plenamente que, diante de toda a magnitude da história contada nos céus e também na terra, pelo testemunho das Sagradas Escrituras, nós podemos ter certeza pela fé que não haverá espaço e tempo